Pessoal, essa nossa conversa de agora é sobre um dos temas mais importantes e mais interessantes do direito civil. E a própria história dele já é interessante, porque até 10 anos atrás, vocês não encontrariam com facilidade livros sobre essa disciplina, não encontrariam essa disciplina nos currículos dos cursos de direito país afora, ou seja, viriam essa matéria espalhada, né, mas não viriam ainda um espaço próprio para que essa matéria fosse discutida. Mas num período de 10 anos para cá, a coisa foi tomando um tal volume que hoje vocês vão comumente encontrar essa disciplina com um espaço próprio nos currículos dos cursos de Direito e vão encontrar uma série de livros escrita sobre essa matéria. E essa matéria é a da responsabilidade civil. Certamente vocês já ouviram falar de responsabilidade civil em algum momento. Talvez não tenham uma noção técnica, mas sabem um pouco do que se trata, né? Bom, dentro da teoria do direito, onde se situa a responsabilidade civil? Na verdade, a responsabilidade civil nada mais é do que a disciplina específica, especial, de uma determinada obrigação. Por essa razão é que eu estou dizendo para vocês que até tempo atrás, vocês não encontrariam um livro sobre responsabilidade civil ou não encontrariam essa matéria na grade de um curso de direito. Encontrariam esse estudo dentro do direito das obrigações. E a razão é simples, é porque a matéria trata de uma obrigação específica. Mas, de fato, vou repetir, com o passar do tempo, e sobretudo nesses últimos 10 anos, essa disciplina ganhou muita importância, ganhou vida própria. Ela praticamente já se desgarrou da sua mãe Teoria Geral das Obrigações. E é por isso, então, que a gente precisa conversar com ela, sobre ela, num momento separado, né? Muito bem. Então falamos, é a obrigação de indenizar. A obrigação de indenizar é que gera toda a disciplina da responsabilidade civil. Por que essa disciplina é tão importante? Bom, a primeira questão é o fato de que a principal fonte de obrigações no direito brasileiro são os contratos, né? Os contratos que a gente vai ver no próximo encontro. A gente acabou de ver obrigações, daqui a pouco a gente vai ver contratos. E lá a gente vai ver que é dos contratos, em geral, que nascem as obrigações. Os contratos, que são negócios jurídicos, com contornos específicos, né, em que há um acordo de vontades de sujeitos e que faz nascer obrigações. Ou que modifica obrigações, ou que conserva obrigações, ou até mesmo que extingue obrigações, né? Mas em se tratando de obrigação de indenizar, a fonte é a lei. A lei é que vai imputar ao sujeito obrigação de indenizar. E aí é claro que tudo muda, porque se quando o sujeito, ele próprio, contrai uma obrigação, já há chances de alguma coisa dar errado lá para frente, ou pelo menos de haver necessidade de se alterar aquilo que estava anteriormente previsto sobre a obrigação, que dirá quando é a própria lei que impõe ao sujeito obrigação de indenizar. Certamente que não é alguma coisa que vai se resolver de maneira simples. E depois, um outro motivo pelo qual essa disciplina precisa de atenção especial é o fato de que, se não é a própria vontade do sujeito que leva à criação da obrigação, se é a lei que impõe ao sujeito a obrigação, é preciso que se tome muito cuidado para determinar, afinal de contas, se houve ou não houve imputação da obrigação. Não se pode levar sujeitos a pagar obrigações por aí afora sem que se tenha construído essa obrigação com muito cuidado, né? Então, essas questões levam à necessidade de essa disciplina ser estudada com muita atenção. E um terceiro fator que fez com que a disciplina ganhasse importância foi a edição da Lei 9.099. A Lei 9.099, que criou entre nós os juizados especiais, fez com que o acesso à justiça, sobretudo com relação aos casos de responsabilidade civil, fosse ampliado sobremaneira. 20 anos atrás, você não viria com frequência as pessoas ingressando em juízo para buscar indenização por danos que lhes foram causados. Hoje em dia, vocês encontram isso com a maior facilidade. Vão ao juizado especial, por exemplo, o juizado especial lá do Santa Efigênia, das relações de consumo, e vão ver que o juizado está cheio. Ou vão ao do Gutierrez, das causas de trânsito, e também vão ver que o juizado está cheio. Porque hoje as pessoas têm uma noção maior de que, se elas sofrerem algum tipo de dano, elas têm proteção jurídica e elas buscam essa proteção. E essa proteção foi facilitada pela Lei 9.099, que dispensa, inclusive, a presença de advogado, dependendo do valor da causa. Então, isso tudo fez com que a disciplina da responsabilidade civil, de fato, crescesse, e crescesse muito em comparação com as demais disciplinas do direito civil. Então, tudo bem? Já tendo feito essa introdução,
tendo essa visão geral, a gente pode começar agora a conversar sobre a parte técnica dessa disciplina. Em termos de técnica, a gente poderia resumir toda a teoria da responsabilidade civil em uma única equação. E essa equação é que é determinante. É a partir dessa equação que tudo surge. Vocês vão encontrar teorias as mais diversas. Aliás, em se tratando de responsabilidade civil, o que não falta são teorias. Você abre uma página do direito francês, você encontra ali uma teoria. Como recentemente, aí um tempo atrás, alguém descobriu no direito francês a teoria da perda de uma chance. Trouxe para o direito brasileiro. Ou vão ao direito norte-americano. Veem que lá a indenização tem um caráter punitivo. Trazem esse caráter punitivo para o Brasil. E assim, a todo instante, a gente está buscando inspiração mundo afora e está importando teorias. E essas teorias estão transformando o nosso direito. Mas tudo isso é de fato importante, muito interessante, mas o principal é que a gente conheça o básico. Sem o básico, nada serve. É aquela questão de você preparar um prato, né? Não adianta você temperar o prato com os mais finos temperos se a receita básica não tiver sido seguida adequadamente, porque não vai ser o tempero no final que você vai jogar que vai dar ao prato um gosto bom. É preciso que a receita tenha sido seguida para que depois o tempero seja só o toque final. Nesse sentido, então, é que é preciso primeiro entender o fundamento da responsabilidade civil, aquela equação que eu disse para vocês, e só então, tendo essa primeira compreensão, é que eu posso passar para a análise de questões mais difíceis, né? Como se dá essa equação? Simples. Ela é formada por 3 elementos e um resultado final. O resultado final é a responsabilidade civil, é a configuração da obrigação de indenizar, é a imputação da obrigação de indenizar a um determinado sujeito. Muito bem, se esse é o resultado, daí a gente já consegue extrair, na verdade, os elementos da equação. Porque se a lei vai imputar a alguém responsabilidade, é preciso que eu encontre esse alguém na equação. É preciso que esse alguém tenha agido. E por isso eu vou verificar, vou chamar esse sujeito, em sede de responsabilidade civil, de agente. E o que eu vou buscar do agente? Eu vou buscar uma conduta do agente. Por qual razão? Porque é o fato de alguém ter praticado uma determinada conduta que poderá levar à configuração de responsabilidade civil. Sem que o sujeito tenha praticado uma determinada conduta, jamais haverá imputação de responsabilidade. É claro que é preciso atentar para o fato de que essa conduta sempre pode ser uma conduta omissiva ou uma conduta comissiva. Ela pode se consubstanciar em uma abstenção ou em uma ação, em um fato negativo ou em um fato positivo, mas não é isso que muda, porque ainda assim há conduta. A conduta omissiva é tão conduta quanto a comissiva. A abstenção é tão conduta quanto a ação. Nesse sentido, então, eu não posso prescindir da conduta. Logo, o ato, para a gente usar uma palavra mais sintética, usa-se a palavra ato para sintetizar a ideia da conduta omissiva, comissiva. O ato é o primeiro elemento que eu vou buscar para poder dar um passo em direção à configuração de responsabilidade civil. Eu preciso encontrar um ato. E quando eu digo ato, eu já encontrei o agente do ato. Ato sempre implica que alguém tenha praticado aquele ato. É esse alguém que praticou o ato que poderá ser o sujeito passivo da obrigação de indenizar se ela se configurar ao final. Na verdade, vocês vão perceber que a equação é muito lógica. Percebi um ato, mas é qualquer ato que causa, que enseja responsabilidade civil? Certamente que não. O ato que enseja responsabilidade civil, na verdade, é um só. É o ato que causa dano. O ato que causa dano. Por isso que eu vou pensar na obrigação de indenizar. Se a gente atentar para a etimologia da palavra indenizar, tudo fica claro. É muito interessante, às vezes, como pequenos recursos são chave para a gente compreender teorias que, de outra forma, poderiam ser pensadas como difíceis. Não são. A obrigação é de indenizar. Indenizar significa tornar indene. Indene significa sem dano. Então, indenizar significa desfazer um dano causado. Logo, eu não posso prescindir de analisar um determinado dano se eu estiver pensando em alguma indenização. Porque, do contrário, não haverá indenização, porque não haverá dano para ser desfeito. Então, se a obrigação é de indenizar, é preciso que se analise dano. Alguém deve ter sofrido um dano. E esse dano deve ter sido causado por alguém, para que eu possa, então, imputar àquele alguém a responsabilidade pela indenização. Então, vejam que, na verdade, a equação é da maior simplicidade. Eu encontrei ato, eu encontrei dano,
E aí é que entra uma sacada da teoria jurídica, que é muito interessante, que adiciona cuidado a essa equação. Se eu encontrei ato e encontrei dano, eu poderia pensar que eu já consegui chegar ao resultado final, responsabilidade. Mas percebeu-se que era preciso que essa análise fosse mais cuidadosa, que ela fosse mais detalhada. E aí pensou-se então num terceiro elemento, que na verdade é uma decorrência lógica do primeiro e do segundo, mas que ajuda no entendimento da equação. Por quê? Porque é preciso que o ato praticado por um sujeito tenha sido o causador do dano com relação ao outro sujeito. Ou seja, a gente considera agente e vítima, o agente praticou a conduta, aquela conduta causou dano à vítima. Parece lógico, e de fato é mesmo. Eu não vou pensar em imputar a alguém que não praticou conduta relacionada com a causação do dano responsabilidade civil. Mas vocês se assustariam ao ver na prática a quantidade de casos em que é isso que se busca. Busca-se responsabilizar alguém que não praticou conduta, que não contribuiu para a causação do dano, busca-se que essas pessoas sejam responsabilizadas e que recaia sobre elas a obrigação de indenizar. O que obviamente não faz sentido, porque alguém só pode sofrer a obrigação de indenizar se a sua conduta tiver contribuído para a causação do dano a alguém. Então, sintetizando toda essa minha fala, qual afinal de contas é essa equação? É ato mais dano mais aquilo que a gente chama de nexo de causalidade. O que é um nexo de causalidade? É justamente essa análise que costura o ato ao dano. É o nexo de causalidade que vai determinar que aquele dano foi causado por aquela conduta. É quando eu analiso o nexo de causalidade que eu vou poder verificar. Muito embora houvesse um ato praticado por A e um dano causado a B, eu agora percebo que o dano causado a B não foi causado pelo ato de A, e sim pelo ato de C. Logo, não se configura a responsabilidade civil de A, não recai sobre A a obrigação de indenizar, eu vou ter então de analisar a relação com C para verificar se lá se configura a responsabilidade civil. Dessa forma que era para ser da maior simplicidade. Eu analiso o ato, analiso o dano, e eu tenho de ligar o ato ao dano, e eu faço isso por meio da análise do que a gente chama de nexo de causalidade. Percebendo que os três elementos estão presentes, ato, dano, nexo de causalidade, a configuração de responsabilidade civil e, consequentemente, a imposição ao sujeito de obrigação de indenizar. Muito bem, vamos ver agora um pouco, com um pouco mais de detalhe, essa teoria, essa análise, que na verdade se sintetiza em uma única equação. Muito bem. Primeiramente, distinguiu-se entre modalidades de responsabilidade civil, verificando que alguns sujeitos, pela sua própria conduta, já estavam mais, digamos assim, mais aptos a causar danos, e por isso a análise deveria ser diferenciada. Em regra geral, não se percebeu isso. Então, pensaram-se essas duas modalidades. Quais são essas modalidades? Vamos começar pela primeira, que é a mais simples e é a regra geral no nosso ordenamento, que é a da responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Quando a gente fala em responsabilidade subjetiva, a gente está pensando na responsabilidade que decorre do chamado ato ilícito. Ou seja, aquele ato que foi praticado em contrariedade com o ordenamento jurídico. Com isso, você já vê em que certas vezes haverá a prática de um ato lícito, ou seja, aquele ato que não é contrário ao ordenamento, e ainda assim haverá responsabilidade do sujeito, caso esse ato venha a causar algum dano. Isso é verdade mesmo. Mas a regra geral é que só haverá responsabilidade se o ato do sujeito for um ato ilícito. E quando eu analiso o ato ilícito, eu vou verificar que o ato ilícito ele pode decorrer de aquilo que a gente chama dolo, e que vocês estudam no direito penal. O direito penal necessita da análise do dolo. O dolo nada mais é do que a intenção do sujeito de alcançar um determinado resultado. Então pode ser que uma pessoa viole o ordenamento jurídico com a intenção de praticar essa violação, e aí nesse caso a gente vai dizer que a conduta da pessoa foi dolosa, ela teve dolo, porque ela tinha a intenção de violar a norma, né? E algumas vezes a pessoa acaba violando o ordenamento jurídico sem ter essa intenção. Nesses casos, a gente diz que a pessoa agiu com culpa. Culpa em sentido estrito, porque a culpa em sentido amplo inclui também o dolo. Quando a gente pensa em culpa em sentido estrito,
a gente acaba pensando em 3 modalidades que o direito civil estuda para que fique mais clara essa análise, né? Essas modalidades de culpa seriam a da negligência, a da imprudência e a da imperícia. Negligência, imprudência e imperícia, né? O que você entende por imperícia? Bom, imperícia, na verdade, é aquela circunstância em que o sujeito que não tinha a devida compreensão, a devida habilidade para praticar um determinado ato, ainda assim o pratica. É o caso típico da pessoa que não sabe dirigir e pega um carro. A pessoa que não sabe dirigir e pega um carro, ela acaba vindo a causar um determinado dano e ela praticou aquele ato com imperícia. Faltava a ela o conhecimento técnico, a habilidade específica exigida para a prática daquele ato. Muitas vezes, o sujeito tem essa habilidade, tem essa perícia, e ainda assim ele vem causar dano. E às vezes ele causou esse dano simplesmente porque ele abusou da sua perícia. Ele sabia realizar aquele ato, ele tinha a necessária habilidade, mas ainda assim ele praticou o ato com abuso, ele confiou demais em si. É o caso típico da pessoa que, devidamente habilitada para dirigir, dirige numa via cuja velocidade máxima permitida é de 60 km a 120 km por hora, ou seja, ela está dirigindo uma velocidade que é o dobro da velocidade permitida. Se ela vem a causar um dano, não se verificará a imperícia, porque ela tinha a habilidade, inclusive em outra via ela poderia chegar a 110, mas naquela via ela não podia dirigir naquela velocidade. Ela abusou, ela confiou demais em si. Então ela agiu com aquilo que a gente chama de imprudência. Imprudência. E muitas vezes o sujeito pratica o ato e causa um dano, não porque abusou, porque confiou demais, ou porque não tinha a necessária habilidade, mas sim porque não prestou a devida atenção. E voltando ao exemplo do carro, que são os exemplos mais simples, a gente vai imaginar aquela pessoa que está ali ouvindo música, distraída, e aí atende o celular, e toca o outro celular, e ela quer mandar uma mensagem para alguém, e ela fica tão distraída que ela acaba não prestando atenção à rua. Na verdade, ela não abusou, ela não confiou demais, e nem faltou a ela perícia, não faltou a ela habilidade. O que aconteceu foi que ela não prestou a devida atenção, não tomou os devidos cuidados na hora de praticar aquele ato. Então, a gente diz que essa pessoa agiu com negligência, que a conduta dela foi negligente. Essas são as 3 modalidades daquilo que a gente chama de culpa em sentido estrito. Então, quando eu estiver pensando em responsabilidade subjetiva, eu vou ter de fazer essa análise toda. Eu vou verificar que o ato do sujeito violou o ordenamento jurídico e violou o ordenamento jurídico ou porque ele teve essa intenção, a conduta dele foi dolosa, ou porque, na verdade, ele agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia. Se eu consigo verificar toda essa situação, então eu dou o primeiro passo na configuração da responsabilidade civil subjetiva. Vejam então que, em se tratando de responsabilidade subjetiva, eu adicionei aquele ato, o ato que era o primeiro elemento na equação geral, esse ato agora ganhou características. Não é ato, não é qualquer ato, é o ato ilícito. Por essa razão também a gente tem preferido chamar a responsabilidade subjetiva de responsabilidade delitual, aquela que decorre da prática do delito, do ilícito civil, porque aqui a gente está pensando em ilícito civil, né? Então, muito bem. Essa é a responsabilidade subjetiva com relação ao ato. E com relação ao dano e ao nexo de causalidade, nada muda. Nada muda. O que muda é a conduta do sujeito. Ela precisa ser ilícita e ela precisa, então, ter sido praticada com dolo, ou com negligência, com imprudência ou com imperícia. Mas o dano que ela vai causar, na verdade, não depende de nada disso. E o nexo de causalidade é o que liga o ato ao dano. Então, se a modalidade de responsabilidade subjetiva, é essa análise que eu vou fazer. E essa é a regra geral. Se uma pessoa, um colega, causa a nós um dano, muito provavelmente a modalidade de responsabilidade que poderia haver na situação é a da responsabilidade subjetiva, porque ela é a regra geral. Quando não houver outra responsabilidade, outra modalidade de responsabilidade, a regra será a da responsabilidade subjetiva, que vai depender então da análise da conduta ilícita, do ato praticado com dolo, com negligência, com imprudência e com imperícia. O que é complicado na responsabilidade subjetiva é a prova. Porque, obviamente, vocês não vão imaginar que eu, verificando que um sujeito agindo com dolo ou agindo com culpa em sentido estrito me causou um dano, vou procurar esse sujeito e exigir dele indenização e ele vai voluntariamente me pagar a indenização.
certamente que não vai ser tão simples assim. Então, provavelmente, eu vou ter de exercer o meu direito pela via judicial. Eu vou ter de provocar o judiciário para que o juiz, analisando as minhas alegações, analisando a defesa possível do réu, possa se convencer de que, de fato, houve causação de dano e que, de fato, há incidência de responsabilidade civil. Se eu vou para a análise judicial, se eu preciso exercer o meu direito pela via da ação, é preciso que eu prove as minhas alegações. E aí é que a coisa não fica tão simples assim. Porque se de um lado provar o dano pode ser mais simples, e olha que nem sempre vai ser, provar o ato não é tão simples se eu adicionar a esse ato esses elementos que a gente discutiu agora. Eu tenho de provar para o juiz não só a conduta, mas que essa conduta foi em desconformidade com o direito, que essa conduta decorreu de dolo, que essa conduta decorreu de negligência, de imprudência ou de imperícia. Então, se a gente pensar num caso de trânsito, para tentar dar um exemplo mais simples, há uma rua, a rua movimentada, o sujeito vem dirigindo o carro. E numa velocidade que é até a velocidade adequada, 40 km por hora. Mas as pessoas ao redor percebem que essa pessoa está ouvindo som muito alto, que essa pessoa está falando ao celular, que essa pessoa está brigando com alguém que está dentro do carro. Ou seja, as pessoas veem que aquele motorista não está agindo com a devida cautela. E esse motorista vem abater no veículo à sua frente. Ora, com prova testemunhal, eu conseguiria, nesse caso, provar a negligência do motorista que causou o dano. Mas imaginem se a gente está pensando numa rodovia, uma via de alta velocidade, com poucos carros. Pode ser que não tenha nenhuma testemunha de que o sujeito estava conduzindo seu veículo com negligência. Ninguém percebeu que ele estava ouvindo o som, ninguém viu que ele estava mexendo no celular. Imaginem vocês agora a vítima do dano, tendo de provar para o juiz que a conduta foi ilícita, que a conduta foi praticada com dolo ou com culpa em sentido estrito. Nesses casos, é claro que a prova é muito mais difícil, e se a gente faz uma visita ao Juizado Especial das das causas de trânsito ali no Gutierrez, a gente vê que muitas vezes esse é o grande obstáculo à procedência do pedido da vítima. Ela não consegue provar para o juiz a conduta ilícita, dolosa ou culposa do sujeito que lhe causou o dano. E isso, de fato, é um grande complicador. Por essa razão, é que desde há muito tempo que começou a se pensar em alguma modalidade de responsabilidade civil que, baseada, obviamente, em critérios objetivos, pudesse fazer com que surgisse a responsabilidade sem que houvesse necessidade de prova da conduta ilícita culposa. E quando eu digo culposa, eu estou, obviamente, me referindo à culpa em sentido amplo, que vai abarcar não só a culpa em sentido estrito, quanto também o dolo. E para alguns casos que são apontados objetivamente pelo legislador, conseguiu-se pensar em uma modalidade de responsabilidade que primeiramente foi chamada de responsabilidade independente de culpa, que podia decorrer tanto do ato ilícito quanto do ato lícito, mas que dispensava essa análise. Quando a gente pensa em responsabilidade civil independente de culpa, o que a gente analisa é só o ato, o dano e o nexo de causalidade. Eu não preciso adicionar nenhum elemento a mais ao ato. Basta o ato, basta que eu prove a conduta. Não quero saber se essa conduta foi praticada com dolo ou com culpa em sentido estrito, isso não interessa. Nem interessa se essa conduta foi praticada em violação à ordem jurídica ou não. Se a modalidade de responsabilidade é a modalidade de responsabilidade objetiva, independente de culpa, eu não preciso analisar culpa, não preciso analisar ato ilícito, ela decorre tão somente do ato. Mas é claro que é uma responsabilidade mais gravosa. Não se pode dizer que qualquer pessoa que causa dano vai ser obrigada a indenizar. É aquela velha história que a gente aprende desde criança, a gente causa um dano a alguém e fala, olha, desculpa, foi sem querer. E isso, em geral, é levado em conta. Se você puxou o cabelo do seu irmão com vontade de puxar, provavelmente seu pai vai brigar com você, mas se você esbarrou na sua irmã e por isso ela chorou e você fala, desculpa, foi sem querer, eu não vi que ela estava ali, o seu pai provavelmente não vai brigar com você. Isso é a ideia da responsabilidade subjetiva. É a regra geral. Mas quando a gente pensa em alguns determinados casos, a gente verifica que, na verdade, não seria razoável, não seria justo trazer essa discussão à tona. O que seria mais razoável seria o fato de que alguém sofreu um dano. E isso, por si só, seria suficiente para gerar responsabilidade civil. Essa, então, é a responsabilidade independente de culpa, que também ganhou o nome de responsabilidade objetiva, em contraposição à responsabilidade subjetiva,
E levando-se em conta o fato de que essas modalidades, ou perdão, que essa modalidade, ela só vai incidir sobre casos específicos previstos pelo legislador. Muito bem, um caso típico, talvez o caso mais importante, mais significativo de responsabilidade objetiva no direito brasileiro atual é o caso das relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, que aparece aí no nosso ordenamento na década de 90, previu a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços ou do fornecedor de produtos pelos danos causados ao consumidor em razão do produto ou do serviço. E ali o Código não pensou que seria razoável que o consumidor, sobretudo o consumidor, que na maior parte das vezes vai se encontrar numa relação de hipossuficiência com relação ao fornecedor, que ele precisasse provar para o juiz culpa, que ele precisasse provar para o juiz ilicitude. Então imaginem vocês, se a gente remontar alguns exemplos bem básicos, né? Imaginem que você comprou uma bicicleta para o seu filho, tirou a bicicleta da loja, levou a bicicleta para casa. Na hora que o seu filho dá as primeiras pedaladas na bicicleta, a bicicleta desmonta e ele acaba caindo e se machucando. Ora, imagina se o pai fosse obrigado a provar para o juiz que a bicicleta desmontou porque, na verdade, um funcionário negligentemente deixou de apertar os parafusos da bicicleta. Isso seria impossível, porque talvez você não consiga nem determinar quem foi, afinal de contas, que apertou ou deixou de apertar os parafusos da bicicleta. Imagina se você tivesse que provar para o juiz que, na verdade, alguém agiu com imperícia, tinha acabado de ser contratado, estava ali na fábrica, não sabia o que estava fazendo e por isso os parafusos não ficaram apertados. Essa análise impossibilitaria a indenização. Por isso faz muito sentido pensar numa responsabilidade que independe de culpa. E por que se pensou nesse caso de responsabilidade para as relações de consumo? Considerando a relação de risco. Aquele que fornece produtos ou serviços, ao colocar o produto ou o serviço no mercado, assume os riscos que o seu produto ou que o seu serviço produzirem. É claro que não são todos os riscos. Mas alguns riscos que são inerentes àquele produto ou inerentes àquele serviço, esses são de responsabilidade do fornecedor. Afinal de contas, a atividade dele é uma atividade que gera lucros, colocando o produto ou o serviço no mercado. Se ele aufere lucro com aquele serviço ou com aquele produto, ele deve ser responsabilizado objetivamente. Não precisa discutir por que o parafuso soltou. O que importa é que o parafuso soltou. É claro que se cai um raio sobre a bicicleta, isso não é relevante, porque não foi conduta do fabricante do produto. A conduta, na verdade, não foi conduta, foi um fato da natureza que levou à causação do dano. Mas se foi o parafuso que soltou, ou porque a máquina não estava funcionando, ou porque o operador da máquina era imperito, ou porque na hora ele estava distraído, agiu com negligência, nada disso é relevante, nada disso importa. O que importa para o consumidor é que ele sofreu o dano em decorrência do produto ou do serviço. Por essa razão, ele só prova que comprou o produto. E que o produto, e aí vejam como é interessante no caso das relações de consumo. Acaba que não precisa provar que o fabricante fabricou a bicicleta, porque há uma presunção nesse sentido. Eu tenho a nota, ou no mínimo eu tenho a bicicleta com a marca do fabricante. Foi ele que fabricou. Ele poderá até provar que aquela bicicleta não foi fabricada por ele, que há uma empresa falsificando bicicletas, e nesse caso, então, ele de fato não sofrerá responsabilidade, haverá responsabilidade da empresa pirata. Essa é uma defesa possível. Mas se eu comprei o produto, eu mostro o produto, o defeito do produto, então já fica provada a conduta do fornecedor ou do fornecedor do produto ou do serviço. Provando o dano, eu consigo então, e provando obviamente que o dano foi causado por aquela conduta, eu consigo a responsabilização do fornecedor, né? E agora duas últimas considerações para a gente fechar essa nossa conversa sobre responsabilidade civil. O dano, obviamente, que nasceu material, o primeiro dano que a gente consegue verificar é o dano ao patrimônio. A bicicleta quebrou, a bicicleta então está prejudicada, eu perdi o valor da bicicleta. Ou pelo fato de a bicicleta ter desmontado, ela acabou quebrando uma vidraça. Então, além do dano que é representado pela perda da bicicleta, há também o dano com relação à perda da vidraça. E, de fato, esse que é o dano chamado de material, não é objeto de dúvida. Mas construiu-se de anos para trás para cá a ideia do dano moral. A ideia do dano que não é patrimonial, é um dano que se sofre no seu íntimo.
uma ofensa muito grave que não se confunde com o mero aborrecimento, que tira a pessoa do sério, que abala a pessoa. E entendeu-se que esse dano também era passível de indenização. E somando tudo isso que a gente conversou, é que a gente então verifica que na prática hoje os casos de responsabilidade civil são a grande maioria dos casos de direito civil na vida das pessoas.